Não adulterarás. Nós vamos dar continuidade a essa série dos 10 mandamentos, exposição, e hoje vamos falar sobre esse 7º mandamento. Qual a característica dele aqui no Êxodo e qual essa aplicação hoje, em nosso tempo, nessa nossa era? A palavra de Deus ela não muda, ela permanece eternamente. Nós mudamos, nossas convicções mudam, nossa moralidade muda, nossa percepção de ver o mundo muda, tudo à nossa volta muda. A palavra de Deus permanece eternamente, permanece firme. O que era pecado nos tempos antigos continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado até a volta de Cristo. Ponto. O que era moral antigamente não necessariamente tem esse valor moral hoje. Porque a sociedade, ela muda de acordo com os tempos. Então nós vivemos numa sociedade hoje que a moral, os bons costumes, a ética está muito difícil. Por isso que a série Ética Bíblica, Exposição dos 10 Mandamentos, confronta a nossa realidade, confronta o nosso eu, confronta a nossa vida, confronta a nossa vida cristã, o nosso viver diário. Porque muitas perspectivas no passado, a sociedade não vive mais hoje. Muitas coisas que nossos pais nos ensinaram como valores morais, hoje se perdem diante dessa sociedade. Mas a igreja, nesse contexto, e a igreja de Cristo, neste mundo, caminhando dia a dia para o encontro na Nova Jerusalém. Como que a igreja fica nesse emaranhado de doutrina, emaranhado de perspectivas, de pensamentos? Será que a igreja se deixa influenciar por isso também? Ou permanece firme como baluarte, como coluna da verdade? Qual a perspectiva que nós temos como igreja no nosso viver diário de vida cristã? São diversas perguntas que a gente faz, mas que temos que tomar para si e meditar a cada dia no nosso viver diário, a cada dia na nossa vivência cristã. Quando preparamos essa série, não foi intencional, mas eu estava meditando essa semana e preparando a mensagem, e eu percebi, que justamente falar sobre o 7º mandamento, não adulterarás, no dia de domingo de carnaval, onde o nosso país está entregue à promiscuidade, entregue ao pecado. O simbolismo lá no Rio, você sabe que a gente morou muito tempo no Rio, é no dia de sexta, ou até antes, o prefeito entrega a chave da cidade ao rei Momo. Ou seja, entrega a cidade à promiscuidade. E eu louvo a Deus, porque essa é uma oportunidade muito grande, porque nós estamos aqui na casa do Senhor para refletir como igreja do Senhor e não desistir desta verdade. A Bíblia continua sendo a verdade. Ela sempre é e sempre será a verdade absoluta de Deus para o homem. E esse conceito de verdade imutável é essencial
para o discernimento da nossa doutrina e para o nosso viver diário em Cristo. O discernimento dessa verdade revela a aliança de Deus conosco. Revela a aliança de Deus com o seu povo. E as Escrituras ensinam com clareza que o Evangelho, que a igreja, precisa permanecer firme nessa verdade. Não importa a sociedade que nós venhamos estar inseridos, não importa os valores que sejam pregados, não importa os valores que sejam ensinados, a igreja necessita ficar de pé. A igreja precisa continuar levando a palavra do Senhor e a verdade do Evangelho. Não importa a situação que nós venhamos passar, a verdade, e às vezes a verdade é dura. Porque essa verdade que nós pregamos nos induz e nos ensina a vivermos nesse mundo corrupto de maneira correta, segundo os padrões estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Olha que coisa de louco. Olha que coisa tremenda. Viver numa sociedade promíscua, levando valores éticos e morais absolutos. É um desafio para a igreja. É um desafio para cada jovem. É um desafio para cada casal. É um desafio para cada um de nós. Porque a sociedade, o mundo, e eu posso tender a essa questão ao diabo, a tudo, vai confrontar a nossa vida cristã. Vai confrontar o nosso eu. Então, precisamos, a cada dia, exaltar a necessidade de vivermos de forma correta neste mundo. E o 7º mandamento diz justamente a respeito da pureza sexual e da proteção da instituição do casamento. Não tem como falar sobre o 7º, não tem como falar do 7º mandamento sem falar de casamento de aliança. Estão intimamente ligados. Ainda que esse mandamento não seja somente restrito, ele tem sua restrição nessa conotação, mas ele não se restringe somente ao casamento. Esse 7º mandamento ele é extensivo a todas as questões morais de pureza sexual. Então ele é extensivo a todos os demais detalhes. Fornicação, sexo fora do casamento, antes do casamento, sodomia. É extensivo a todas essas questões. E nós vivemos nessa sociedade, então. Mas a palavra do Senhor, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ela sempre tem uma série de recomendações a respeito desse mandamento, a respeito da pureza, a respeito de nós vivermos uns princípios morais e princípios da nossa natureza sexual corretos em Cristo. Quando eu estava preparando também a mensagem,
e a gente faz diversas pesquisas, eu vi algumas pesquisas sobre a infidelidade conjugal, e algumas pesquisas feitas aqui no Brasil, feitas nos Estados Unidos, e em diversas dessas pesquisas, foi relatado que não havia diferença de infidelidade conjugal entre pessoas que se declaravam evangélicas e pessoas que se declaravam não cristãs. Em determinada pesquisa, aqueles que se declaravam até cristãos, seguidores de Cristo, a infidelidade era maior. Então o problema não é do mundo apenas. O problema está nas igrejas. O problema está no ministério, muitas vezes. Quando vemos pastores, ou ditos pastores, caindo nesse tipo de maldição, por assim dizer. Porque o sexo é bênção. Amém? No casamento. No casamento. Ele tem o seu fundamento firmado no casamento. Não é fora do casamento. Não é que na lei Moisés vai dizer que não. Você pega os textos de Paulo em Coríntios, é a mesma coisa. Tu pega Cristo falando no Sermão do Monte, ele fala da mesma forma, dura. Cristo até fala, olha, se o teu olho direito te escandalizar, arranca. Claro que não é, porque enquanto ia estar muita gente cega por aí. Né? Literalmente. Não é isso que Cristo quis dizer na forma literal ali. Se você arrancar, senão tem uma porção de gente aí sem braço, sem pernas, sem olho. Não é isso. Ele fala da sua atitude perante essa situação. Então, nesse contexto, o 7º mandamento continua atual. Porque não só, e vemos muito isso no mundo, que contradiz e diz sim para tudo aquilo que Deus diz não. E diz não para tudo aquilo que Deus diz sim. Porque nós, como seres humanos, temos aversão a qualquer tipo de relato que possa lembrar ou suscitar como regra em nossas vidas. E se falar em alguma coisa como regra, já vem o legalista, ó. Lá vem o santarrão. É pecado, é pecador também. Sim, irmãos, todos nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus, mas não é por sermos, é que vivemos. Não é por termos a consciência que somos pecadores, que necessitamos de arrependimento constante, que tenhamos como firmeza nisso e continuarmos em pecado. É por isso que a graça, ela mal compreendida, nos leva a uma situação muito complicada. A graça mal compreendida. Porque eu sou salvo pela graça, então não preciso mais nada. Paulo trata isso também. Olha, se eu sou salvo pela graça, aí que eu tenho que fazer para mostrar que essa graça realmente me salvou. Eu não faço para alcançar essa salvação, mas faço porque essa salvação está em mim.
porque eu fui alcançado. Agora, vivemos numa sociedade, eu repito, em que tem uma cultura do ficar. Aí vai para os jovens agora, que não são casados ainda. Cultura do ficar. Então fica aqui, fica ali, fica acolá. Fica aqui uma noite, outra noite lá. Deixei o celular ali. Não. Vocês sabem, todo mundo sabe o que é celular aqui, não sabe? Hoje, para se trair, não precisa ir longe. Basta abrir o celular num ícone. E várias revistas, vídeos, apresentam na palma da mão de uma pessoa. Antigamente, com os filhos, os pais faziam assim: não tranca a porta, porque eu quero ver o que você está fazendo. E quando entrava de supetão no quarto, quem é pai mais antigo aí? Vai fazer o quê? Debaixo do colchão, embaixo do travesseiro, para ver se tinha alguma revista, não era para os meninos? Hoje, os meninos clicam numa tecla de um celular e dão um delete, e acabou, você não tem mais como ver. Não está mais embaixo da cama, está na palma da mão. O pecado é muito fácil, o banquete é muito fácil hoje. E a igreja, nesse contexto, eu repito. Então, o sentido restrito do 7º mandamento no Antigo Testamento é justamente, literalmente, a incursão sexual fora do casamento, entre duas pessoas casadas, ou entre uma pessoa casada fora do seu casamento, com a outra pessoa. A palavra usada para adultério no Antigo Testamento é nap e seus derivados, que significa toda relação sexual extramarital envolvendo mulher ou homem casados, ou até noivos. Porque o contexto do Antigo Testamento, os noivos estavam com a promessa do casamento, já tinham a aliança formada e firmada. Nós vemos isso em Jesus. Maria e José, eles eram noivos. Mas José, à noite, queria largar quando soube. Por quê? Porque havia, pensado que ela tinha adulterado. Então ele queria deixá-la na calada da noite. Por quê? Porque o noivado já simbolizava o casamento. A promessa. E vocês sabem muito bem que, nos tempos antigos, os pais já preparavam a filha prometia para o casamento. Então, a Bíblia usa frequentemente o termo de forma ampla, também como uma metáfora. Ele tira essa restrição e usa como metáfora, como Israel idólatra, que pecou contra Deus ou adulterou contra Deus. O sentido do 7º mandamento, ele também é extensivo à idolatria, porque é um rompimento da aliança com Deus. Ele não fica só restrito ao enlace matrimonial, porque Deus nos tem como a noiva dele. E toda idolatria é um adultério espiritual contra Deus, porque você está traindo o próprio Deus. Quando nós idolatramos, deixamos de adorar a Deus, é uma forma de quebrar o 7º mandamento. Por isso que Deus chama Israel de imoral, adúltero.
porque eles eram corrompidos em adorar outros deuses. Então, quando olhamos para esse mandamento, ainda que a sua restrição está na relação sexual, ele tem essa extensão da nossa aliança com Deus, da nossa aliança com o nosso Pai. E alguns pecados são atribuídos ao 7º mandamento. Como eu falei, vou repetir alguns aqui. O adultério propriamente dito, a fornicação, o incesto, que é o sexo entre parentes, consanguíneos ou afins, não necessariamente parentes. Lembram lá de 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala sobre o incesto. Expulsai o irmão imoral, porque tinha um na igreja de Coríntios, que estava tendo um caso com a sua própria madrasta. Novo Testamento, capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai falando sobre as questões de Corinto. O 7º mandamento também, ele se estende à sodomia, aos olhares lascivos e aos pensamentos impuros. Assim como os demais, o 7º mandamento cobre todos os aspectos da vida cristã. Ele cobre todos os nossos aspectos, todo o nosso caminhar, toda a nossa vida cristã. O 6º mandamento foi pregado a semana passada, era uma proteção contra a vida, não matarás. O 7º é uma proteção da aliança e do casamento, não adulterarás. É uma proteção contra a aliança com Deus. Isso que a Bíblia fala, olha, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Agora, Deus colocou em nós um impulso. No ser humano, esse impulso sexual. Mas Ele colocou com um propósito. Ele colocou em nós um desejo, esse impulso para motivar-nos ao casamento. Ele motivou ou usou esse sentido, esse impulso, para dar motivação para o homem casar-se e para a reprodução. Tem uma finalidade. Nesse contexto bíblico, a questão do prazer fica secundário. Pastor, mas isso é. Depois, você agrada a sua mulher, ela te agrada. Mas o sentido restrito é incentivar ao casamento. E claro que no casamento vai produzir a satisfação dos cônjuges. É natural. Só que é uma motivação para levar ao casamento. Que é distorcida em nosso tempo, totalmente distorcido no momento em que é exaltado o prazer acima de todas as coisas. Se o prazer é o principal, não há necessidade de casar. É a sociedade que nós vivemos. Se eu mudo a ordem, não há necessidade. Se eu inverto a ordem, não há necessidade do casamento. E quando eu falo em casamento aqui, é o sentido restrito da Bíblia. No princípio criou Deus macho e fêmea. Macho e fêmea os criou, ponto. Porque hoje também tem outras formas de casamento. Só que o casamento que eu falo aqui é o casamento que está na Bíblia. Amém?
Permitam-me ler aqui um trecho do site do Ministério da Saúde referente ao Carnaval de 2017. Olha o contexto que nós vivemos. Isso eu tirei do site lá do Ministério da Saúde. O título é o seguinte: Ministério da Saúde convoca nova geração para usar preservativo. Incentivar o uso de preservativos, principalmente entre os jovens, é o foco da campanha de prevenção para o Carnaval deste ano, 2017, lançada nesta terça-feira, 21/2, terça-feira passada, pelo Ministério da Saúde. Com o slogan, no Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. Além de prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis, como AIDS, o uso contínuo do preservativo também evita a gravidez indesejada. Olhando, aí a minha colocação, olhando por esse lado, a prevenção, beleza, mas é um incentivo à promiscuidade. Continua assim: todos os estados e o Distrito Federal estão abastecidos com preservativo para ações do Carnaval. Até o começo da festa, estarão disponíveis nos pontos de distribuição 74 milhões de preservativo masculino e 3,1 milhões de preservativo feminino. Para isso tem dinheiro. Para isso tem caixa. R$ 74 milhões. Use e viva essa grande festa. Isso é o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, em praticamente todas as cidades do nosso país. Todas as mazelas do nosso país foram interrompidas. Desde quinta-feira. Não se tem mais crise até quarta-feira de cinza. É só festa, é só prazer. E de todo tipo que se possa imaginar e não imaginar. Porque até Paulo fala isso também na sua carta aos Coríntios, capítulo 5. O que muitos faziam dentro da igreja, Paulo fala, não é nem lícito falar. Então não é uma coisa do mundo. Vivia em Corinto. Então, grande parte, posso dizer assim, dessa sociedade está entregue ao sexo ilícito. Literalmente é festa da carne. Nesse contexto, o casamento perde o sentido em um mundo que exalta continuamente a promiscuidade. Você falar em casamento, você falar em aliança, que Deus denomina como aliança o casamento, meu querido, é muito difícil. Já está difícil dentro da igreja. Você imagine no mundo. Já está difícil aqui dentro. Dentro da igreja do Senhor. O casamento é uma aliança fundamentada num juramento. Quem é casado aqui? Todo mundo chegou lá diante do pastor, salvo aqueles que possam ter casado na igreja católica antes de vir a Cristo. Mas chegou diante de um pastor, de um padre, e prometeu uma série de coisas, não prometeu? Prometo respeitar, amar na doença, na pobreza, na miséria, não sei, não é isso? Lá é lindo demais. Prometo, prometo, prometo. Porque o casamento é uma aliança fundamentada num juramento. Num juramento que não é para ser quebrado. É um juramento que tem que permanecer. E lá na hora o pastor vira para você, olha, até que a morte os separe. Tem uma condição. Não vai matar o seu varão, sua varoa para se libertar, não. Tá? Mas é até que a morte os separe. A aliança que Deus faz conosco
no casamento é aliança, simboliza a aliança que ele faz conosco em Cristo Jesus. Que essa aliança com Cristo vai se completar na glória com Ele. Há também uma condição. Meu irmão, quando nós olhamos para o casamento e temos essa perspectiva de que é uma aliança com Deus, você olha para o seu cônjuge, olha para ele e vai dizer assim, olha, estou olhando para ela, vou ficar com vergonha. Brincadeira. Mas você olha para ele e vai pensar, é uma aliança com o próprio Deus. É algo muito forte. É algo muito peculiar. Em que nós temos que permanecer, que nós temos que exaltar isso, porque a sociedade leva o casamento a um simples contrato hoje. E que se eu levar o casamento a um simples contrato, todo contrato ele diz o seguinte, que se uma das partes, ou ambas as partes, não tiverem de acordo, pode se quebrar. É um contrato. Quantos contratos se fazem por aí e depois tem que ir lá para o juiz para poder resolver? E o casamento nós vemos passando nessa fase também, porque é exaltado a promiscuidade neste mundo. A imagem do casamento, portanto, é uma imagem de relacionamento entre Deus e seu povo. Assim, o adultério é uma transgressão da aliança com o cônjuge e, consequentemente, uma transgressão da aliança com Deus. O adultério, ele profana o casamento e profana a aliança com Deus. Profana. Ele quebra a aliança. Ele destrói a família, destrói o casamento. Destrói a base, porque perde-se a confiança. Por outro lado, aqueles que não são casados precisam se guardar para o enlace matrimonial. O 7º mandamento, como eu falei, é extensivo à fornicação também. A palavra fornicação no grego é porneia, que pode ser traduzida por imoralidade sexual, prostituição e adultério. E é errado tanto para homens quanto para mulheres. Porque nós vemos numa sociedade que para o homem pode tudo, para a mulher nada. O homem tem relação antes do casamento, é visto como, olha, aquele ali é o cara. Mostrou que é homem realmente. A mulher não. É uma pobre coitada que não soube se guardar. Não, a Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia diz que tanto um quanto o outro precisa se guardar para o casamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, do 36 ao 38, ele prescreve o casamento como um meio de controlar os desejos. Se não aguenta, case. Se não pode aguentar ou suportar, então case. Que é melhor casar do que viver em pecado. Nesse sentido, o sexo antes do casamento também transgride o 7º mandamento. Contudo, diante disso, o Senhor Jesus, referindo-se ao 7º mandamento, disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo,
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O sentido restrito da lei era o próprio ato. Cristo, desvendando esta intenção, e o texto, ele confronta os fariseus, nesse texto, no seguinte sentido: olha, esse mandamento é extensivo, ele não fica só restrito ao ato, mas ele vai direto com as ações, que possam, não fica restrito às ações, mas às intenções que podem gerar essa ação. Cristo falou, olha, não adianta somente chegar lá no ato, mas a intenção de estar lá já está cometendo o adultério. Nesse sentido, Cristo até asseverou, mas não asseverou, porque ele apenas estava mostrando o espírito da lei. Olha, vocês estão muito restritos a essa lei, não. Não adianta. Sabe como os fariseus faziam na época de Cristo? Eles não poderiam, ou os ortodoxos, eles não olhavam para as mulheres. Eles botavam um turbante preto na cabeça para não ter que falar com uma mulher, porque não era lícito falar. E Cristo, olha, não precisa você fazer nada disso, se lá no interior do seu coração, você mesmo com esse turbante aí, tiver com a intenção lá, com o pensamento lá, imoral, você já está fazendo, meu querido. Então não adianta você botar uma capa e dizer, olha, como o pastor falou que o santarrão, se lá no fundo as suas intenções são totalmente impuras. Cristo ele não está criticando o mandamento, mas sim interpretando a interpretação distorcida que eles faziam. Jesus fala do espírito da lei, não somente o ato, mas sim a intenção desse ato. O sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e a do nosso próximo. No coração, no comportamento e nas palavras. Vai além. Ele vai além de tudo isso. Nenhuma relação de qualquer tipo deve ocorrer fora do casamento. Essa é a mensagem desse mandamento. Deus nos deu o sétimo mandamento para que nos guie e defina os papéis sexuais que trazem a felicidade, misericórdia, duradoura e estável. E nada é tão urgente e necessário nesse dia. Nada é tão urgente e necessário. Ensinar a nossa juventude e a nós mesmos a seriedade do casamento. A seriedade de viver a dois. A seriedade de estar junto com o seu cônjuge. Irmãos, nós, como servos de Cristo, nós não podemos abrir mão de conservar esse mandamento. Não podemos abrir mão de que o Senhor deixou esse mandamento para preservar a aliança que Ele fez conosco através do casamento. A quebra desse mandamento
além de pecado, traz consequências terríveis para a vida do ser humano. Traz consequências terríveis. Consequências sociais, consequências de saúde pública. A maioria esmagadora de pessoas que têm doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, é por causa da promiscuidade. Salvo exceções que, às vezes por um erro médico, um material não esterilizado, mas a maioria esmagadora é por causa da promiscuidade. O incentivo do Ministério da Saúde, falando isso, você pode achar à primeira vista muito legal. Mas se é para usar um preservativo, é porque já não está no seu casamento, não é algo lícito. Porque você com o seu cônjuge tem a liberdade com ele. Salvo restrição médica, logicamente. Por algum motivo. Então, a resposta ao mundo é justamente que se nós vivermos de acordo com os padrões estabelecidos de moralidade na Bíblia, não há necessidade disso. Se eu me completo com a minha esposa, ela se completa comigo, não há necessidade de viver fora. E mesmo se houver, você casou, aguenta o rojão. Ou então faça como Paulo, fique casto. Ele fala lá, quem não puder, não é para todos, mas tem uns que Deus separa para o celibato. Se Deus separou, glória a Deus. Se não separou, meu irmão, case. Case. Porque... E também não tenha a ilusão de que eu não venha para o casamento, jovens, achando que o casamento é um refúgio. Olha, todos os meus problemas vão acabar quando eu me casar. Na área sexual, não. Vai ter muitos desafios. Terá muitos desafios. Porque nós, seres humanos, nós invertemos a ordem de Deus. Nós colocamos o prazer acima das coisas. A busca da felicidade a todo preço. Paulo, encerrando, dizendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20, ele diz: fujam do pecado sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós sois dele mesmo? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem ao Senhor. Você quer um limite para a sua vida? Glorifique a Deus com o seu corpo e com o seu espírito. Faça para a glória de Deus. Agora, cuidado com o faça para a glória de Deus. O faça para a glória de Deus é dentro de uma restrição bíblica. Nem tudo que eu faço glorifica a Deus. Porque a ordem é faça. Quer comais, quer bebais, faça. Uma ordem, tudo para a glória de Deus. Mas não use isso
para dar cabo ao pecado e dizer que está fazendo para a glória de Deus, não. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, devemos tomar como medida mudar o nosso comportamento. O Salmo 119, ele diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? O próprio salmista responde: observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.